eu crio uma ferramenta que eu chamo de... Geralmente, os meus pacientes esquizofrênicos, alguns deles, eles têm um caderno de desenho, aqueles grandões. Eles têm um caderno de desenho, um caderno de pintura à parte, e eles têm um caderno de escrever. Então, quando ele consegue escrever. Então, geralmente, tem deles que não gostam de falar sobre as alucinações, mas eles escrevem. Então, eu digo assim, ó, esse caderno é seu, você vai levar para casa, você vai fazer uma capa para ele, eles ornamentam. E aí, eu digo, quando você tiver uma alucinação que você conseguir escrever, você escreve. Então, eles trazem as alucinações escritas, e isso é uma ferramenta fantástica para mim. Tem pacientes que chegam no escritório que o isolamento dele está tão grande que ele não consegue falar, Daiane. Então, eu digo, quer escrever? E ele escreve na sessão. Mas tem deles que não gostam de contar as alucinações, nem escrever, eles gostam de desenhar as alucinações. E quando eles desenham, aí eu digo assim, eu acho que eu não estou entendendo tudo não. Ele fala assim, isso aqui, isso aqui. Isso aqui é isso aqui. Isso aqui é isso aqui. Rápido, entende? Com isso a gente... é o universo, e com isso a gente ajuda ele a diminuir o isolamento. Por exemplo, o que é que você gostaria de falar para sua mãe? Eu gostaria... Aí desenha. Eu te entrego esse desenho para sua mãe. Aí eu tenho que ligar para a mãe e dizer, por favor, quando você receber, agradeça, isso é um presente. Ele vai, se ele perguntar o que você entendeu, você vai sentar com ele, vai dizer que você entendeu algumas coisas, mas não está entendendo, e aponta para um lugar de desenho. Aí você aponta, aí ele fala, isso aqui é isso aqui. Pronto. Porque isso vai diminuindo o isolamento dele. Por exemplo, tem pacientes que gostam de gravar áudios. Aí você vai descobrir e você vai usar as ferramentas que você puder usar. Se vocês não assistiram ainda o filme Bicho de Sete Cabeças, assistam. Vocês vão entender muito da esquizofrenia. Então, reconhecer e reduzir a natureza ameaçadora dos eventos, da vida, para as quais existe uma sensibilidade maior. Por exemplo, José, ele não aceita você quer ver José ficar fora dele, você passa assim para ele. José, porque isso tem um gatilho do pai brigando com ele. O pai só brigava com ele, botando o dedo no nariz dele. Então isso é uma coisa que se você fizer para José, ele vai ficar agressivo. Então observe, outro ponto muito importante na psicoterapia é conscientizar o portador, o esquizofrênico, sobre a sua realidade, seus recursos e limitações. É preciso que este paciente saiba que ele tem limitações. Agora, eu sempre digo assim, eu tenho limitações. Você tem limitações. Aí eu brinco. Aí, geralmente, nesse dia eu levo alguns saquinhos de din-din. Eu tenho uma limitação motorofina muito grande. Então, enquanto eu amarro um saquinho de din-din, Benjamin com 5 anos amarra 5. Então, geralmente eu levo. Aí encho d'água. Aí mostro para ele, olha, quanto tempo eu vou levar para... Isso é uma limitação minha. Aí mostro outras limitações, como limitação de desenho. Eu sou muito limitado em desenho. Mas eu tenho algumas coisas que eu faço muito bem. Por exemplo, tocar violão. Aí levo meu violão, toco para ele. Aí eu falo assim, quais são as suas limitações? Só que eu não falo com ele como eu estou falando com vocês. Eu falo com ele com linguajar dentro do que ele vai entender, facilitando. Aí ele diz, eu não consigo olhar no olho das pessoas. Mas você precisa olhar no... Então eu vou sabendo dentro do que ele diz, quais são as limitações dele, ao invés de dizer, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso, você não pode fazer isso. Eu digo, o que é que você não consegue fazer? E aí eu vou traçando com ele um paralelo. Se aquilo que ele não consegue fazer é tão importante quanto outra coisa, ou se ele quer desenvolver um pouquinho daquilo, ou se ele prefere aprender uma outra coisa, Porque no mundo esquizofrênico, quando eles conseguem aprender uma coisa nova que eles não aprendiam, isso abre espaço de novas conexões neuronais. Então isso diminui o sofrimento deles. Por exemplo, José diminuiu muito o sofrimento dele quando ele aprendeu a tocar violão. E diminuiu muito o sofrimento de José quando ele aprendeu a correr na praia. Então, ele hoje, ele corre. Ele corre todo dia.
mas ele corre pouquinho, mas ele corre. Então isso melhorou a condição física dele, a postura corporal dele, né? Etc, etc. Então a gente ajudar ele a descobrir quais são os potenciais dele, novas possibilidades de aprendizagem, né? Isso facilita muito. Então aqui este ponto é muito importante, viu, gente? Aumentar suas defesas diante de situações estressantes, treinar as habilidades sociais deles, né? De assertividade, de passividade, a treinar as habilidades motoras e comportamentais, a dar recursos possíveis para ele, né? Ver o que é que está obstruído nele, mas aquilo pode ser liberado. Você pode fazer um inventário de comportamentos, faz um inventário, pega lá, o que é que José consegue, o que é que José não consegue, o que é que ele pode conseguir ao meu olho, quais são as tentativas possíveis que eu vou fazer. Então, o que é que a psicose dele bloqueou? Vamos desenvolver fontes alternativas para a solução de problemas? Vamos. Então, você vai traçando isso. E sempre é bom ter a consultoria do psiquiatra junto. Sétimo, recuperar e promover a autoestima. Pelo amor de Deus, não deixem a família, que muitas vezes está estressada, esgotada, dizer que fulano não tem jeito, dizer que ciclano não vai conseguir. Não, você tem que se manter à parte, você não é o terapeuta da família. Uma das coisas que eu faço é, quando a família começa a ligar muito para mim, a querer compartilhar demais comigo, eu digo, você precisa procurar um terapeuta para você. Eu sou terapeuta de José. Eu não posso ficar contaminado pelo seu desespero, pela sua agonia. Você precisa fazer isso, porque senão a família cria um hábito de ligar para você, se brincar 3 vezes por dia. Isso aconteceu com a família de José. Ligava para mim 3, 4 vezes por dia. E eu tive que dar um limite, porque senão eu ia ficar tão impregnado que eu não ia tratar de José. Entende? Então, promover a autoestima do paciente, promover a autoimagem dele, a autoconfiança, proporcionar progresso contínuo, mostrar para ele que ele pode, mesmo às vezes com progressos pequenos, mas um progresso pequeno é um progresso. Então, você tem que promover isso, não se assustar com as recaídas, não consigo mais fazer, vamos tentar de novo. Então, isso é paciência. E estimular o máximo a independência desses pacientes, escovar os dentes, tomar banho, as coisas mínimas. Por isso que uma TO uma terapeuta ocupacional vai ajudar muito, né? A fazer seu próprio prato, a questão de higiene. Você tem que checar tudo isso. Você toma banho sozinho, você quando faz você faz cocôzinho, você se limpa, né? Quando você faz xixi, você faz o asseio normal, principalmente os homens, você tem cuidado. Geralmente eu digo aos homens, não é porque você é homem que você precisa fazer xixi em pé, você pode fazer xixi sentado. É bom demais fazer xixi sentado, a gente não leva carão, a gente não faz xixi fora do vaso. São coisas básicas que a gente pode ensinar às pessoas para ter melhor qualidade de vida. Não é? Então, estimular as dependências, os cuidados consigo, dar liberdade para esse paciente, mesmo que ele viste uma roupa que ninguém gosta, deixa ele vestir, é ele, né? A autonomia dele, capacitar o paciente para as atividades diárias, ajudar em casa, tirar o prato da mesa, lavar o prato, limpar a sala, passar um pano no quarto, forrar a sua cama. Isso tudo faz parte de uma dinâmica em que vai, juntamente com o item 7, recuperar, promover a autonomia, a autoestima dessa pessoa. São cuidados muito, muito, muito básicos, né? Eu costumo dizer, eu adoro essa imagem, né? Porque nós terapeutas, nós vamos colocar isso aqui, ajudar o paciente a colocar isso aqui na maior ordem que ele pode. Não é a que eu quero, é a que ele consegue.